Olá, irmãos. Estamos dando início ao módulo Escatologia. Nós vamos aqui começar pela folha de introdução da sua apostila, né? Página 1 da sua apostila. Então, eu vou abrir aqui para os irmãos, abrindo. Essa apostila, ela tem uma folha de introdução, que é essa que nós estamos agora abrindo, né? E vamos tratar aqui, vamos conversar sobre ela, e depois uma outra apostila, ou melhor, uma única apostila, né? Mas uma com essa folha de introdução e outra com muitos desenhos, muitas ilustrações, ok? Então, essa folha de introdução, abrindo aqui com os irmãos e trabalhando sobre ela, ela começa dizendo uma frasezinha aqui, né? Diz assim: escatologia é o estudo das coisas que vão acontecer no fim do mundo, doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. Pode apresentar-se em discurso profético ou em contexto apocalíptico, né? Então, o primeiro ponto, deixa eu só pedir para os irmãos abrirem o microfone e me darem um feedback. Foi visível a apostila? Deu certo aí a apostila? Ou só dá um feedback assim? Joia, Deu então. certo. Sim. Perfeito, perfeito, perfeito. Beleza. Ótimo, ótimo. Marcelo, Então, oi, Djalma. Marcelo, Oi, irmão. na hora da apostila, a sua voz não corta, fica limpinho. Ah, E na é? hora, que nem agora, picotando. Então, Estranho, né? na verdade, querido, é a internet sua aí. Agora, como está É, Hum. transmitindo vários vídeos juntos, requer mais banda, é, né? Mais força de internet. E quando a gente compartilha só a apostila, aí é um único vídeo que está transmitindo e pode ser que isso é exija um isso. pouco menos da sua internet aí. Então é isso que deve estar Ah, acontecendo, tá bom? Então, tá bom. queridos, então só para a gente dar sequência, eu vou mutar aqui o microfone, tá bom? Então, irmãos, a gente leu uma frase na sua apostila e nessa frase dizia, né, que a escatologia é a doutrina do fim dos tempos, é a doutrina do fim do mundo. Então, eu quero primeiro conceituar com os irmãos o que é mundo, para a gente não se confundir, ok? Então, primeiro ponto, na Bíblia existe pelo menos dois mundos, né? É claro que tem um texto bíblico que diz que Deus criou os mundos no plural, mas aí está falando do universo. Estou falando dois conceitos da palavra mundo, que acho que é melhor assim. Então, um conceito é Deus criou o mundo, e esse conceito é Deus criou a terra. Deus criou a terra e tudo que nela existe, né? O mundo como terra, como natureza. Esse mundo como terra, como natureza, primeiro, ele é maravilhoso, ele é lindo, né? Quem teve a oportunidade de ver o mar, de ver florestas, de ver tudo isso, sabe que o mundo é maravilhoso, é extraordinário. E não tem nada de maligno nesse mundo, nesse aspecto. A criação, como Paulo escreve em Romanos 1, ele escreve dizendo que a criação é um sinal da existência divina. Ou seja, ele está argumentando em Romanos 1, o apóstolo Paulo, de que ao ver a criação de Deus, ao ver aquilo que Deus criou, o homem dentro de si tem a testificação de que Deus existe. Por isso eu costumo dizer que não existe ateu. Ateu é um conceito filosófico só, não é real. Ninguém é ateu. Eu sei que você vai dizer assim, não, eu tenho um amigo ateu. Ok, ele se diz ateu. Mas segundo a Bíblia Sagrada, todo ser humano, ao contemplar a natureza, Deus, pela criação, testifica no coração dele de que ele existe. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo diz que os homens não glorificaram a Deus como Deus, fizeram criaturas para si, né, para adorar, né, para eles poderem adorar, mas na verdade para prestar serviço para eles, criaram deuses, falsos deuses de tudo que há na terra, embaixo da terra, em cima dos céus, e acabaram então vivendo uma vida
afastada de Deus, e com isso Deus os pune, segundo Romanos 1, entregando eles aos seus próprios delitos e paixões, ao ponto que mulher começou a ter relacionamento com mulher e homem ter relacionamento com homem, cometendo com isso torpeza, que significa pecado, né? Então, a humanidade mesmo entendendo que Deus existia por meio da criação, todo ser humano entende isso, ele nega isso e vive uma vida independente de Deus e se entrega completamente ao pecado, cujo qual também Deus o entregou. Então, só para a gente entender o contexto, né, do que eu estou falando. Primeiro, existe mundo como criação, mas também existe mundo na Bíblia como sistema. Mundo como sistema é quando a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então, esse mundo jaz no maligno, esse sistema está no maligno, esse sistema está morto, né? Jaz aí de sepultado, né? Ou presente, né? Depende muito da tradução, ou né? Mas só para a gente poder entender de uma forma mais simples, esse mundo pertence a Satanás, o sistema do mundo pertence a Satanás. Foi esse sistema que Satanás ofereceu a Jesus, quando ele disse a Jesus: se prostrado me adorares, lembra dessa passagem na tentação do deserto? Se prostrado me adorares, eis que darei a você todos os reinos do terra, todos os reinos da terra, todos os reinos do mundo. Ele não mente ali. Tem gente que diz, olha, Satanás estava tentando enganar Jesus, já é dele, ele mentiu ali. Não, não mentiu. O sistema do mundo, os reinos do mundo, o governo do mundo, o poder que existe no mundo, esse tipo de poder que se chama de governo, né, sistema, ele pertence a Satanás. Então, quando a apostila diz que é o fim do mundo, a apostila está dizendo ao fim do sistema do mundo, ok? Muito provavelmente nós vamos defender isso durante esse módulo. Essa terra vai ser restaurada, segundo a Bíblia Sagrada, e nós viveremos nela, né? Também nela por toda a eternidade. Então, não é o fim desta terra, mas sim o fim do sistema do mundo. Tem muita gente que também diz que o sistema do mundo é o sistema de governo humano, que após a queda do pecado, o homem começou a dominar sobre todo o homem, e um abusar do outro, criando castas, né, diferenças sociais, e aquele que tem menor poder financeiro, menor influência social, passa então a ser dominado por aquele que tem maior poder financeiro, maior influência social, e com isso o mundo se tornou completamente injusto, né? Esse sistema é assim mesmo, né? Então, nós vivemos um sistema de governo humano desde que Adão caiu no pecado. Porém, esse sistema de governo humano ele é corrompido pelo próprio pecado que em nós habita e pelo diabo, que passou então a ser o príncipe deste mundo, como a Bíblia diz, né? O príncipe aí como aquele que é evidente, né? Um governante, alguém que tem influência, alguém que tem importância no sistema, né? Príncipe deste mundo. Então, ele não é o príncipe desta terra, da criação de Deus. Tudo que Deus criou pertence a ele, né? Quem fez o módulo Prosperidade Cristã, nós deixamos bem claro que tudo que Deus criou é dele, pertence a ele. Porém, é de Satanás, está sobre o governo dele, sob o domínio dele, debaixo do domínio dele, sob, né? Todo o sistema do mundo. É esse sistema que chegará ao fim, que ele vem desde Adão e ele vai até o anticristo. Quando então o anticristo cair, né, começará aqui nessa terra um sistema de governo divino. Lembrando que Deus sempre quis governar sobre o seu povo, sempre quis. Deus, no Velho Testamento, deixa bem claro que ele não queria, né, a sua vontade plena, né,
Não que ele não permitiu, a sua vontade permissiva permitiu que o povo de Israel tivesse reis, no plural. Ele concedeu o rei, né? O primeiro rei, o segundo rei, e assim foi, concedendo reis. Mas ele não queria, ele queria governar ele sobre o povo de Israel. É bem claro isso, ele vai usando juízes até o momento que chega o profeta, né? E juiz Samuel. E aí o povo rejeita que os filhos de Samuel governassem ali sobre eles e pediram um rei. E Samuel se sente rejeitado, sente que sua família foi rejeitada, vai falar com Deus e Deus diz: olha, Samuel, eles não estão rejeitando a você, né, e seus descendentes, vamos parafrasear assim, eles estão rejeitando a mim. Ou seja, Deus queria que o governo sempre fosse teocrático, né? Teo aí significando Deus e crático aí de domínio, de governo, né? Então, governo divino, diferente de democrático, né? Que democrático significa demo aí, né? De democracia da maioria, né? E cracia de crático de governo da maioria, né? Sistema de governo da maioria. Eu tenho um pastor colega meu que ele diz assim: se democrático fosse bom, não começava com demo, né? Ele brinca, né? É claro que hoje, né, é um sistema mais seguro para nós como população, muito melhor do que qualquer sistema que tenha um único homem aí no poder, né? Um ser humano falível, pecador no poder, né? Um império aí é perigosíssimo, né? A história mostra isso. Porém, nós precisamos não de um homem no poder e nem do povo no poder, nós precisamos de Cristo no poder, de Cristo governando o mundo. Isso vai acontecer só com o fim, como a Bíblia diz, da presente era, do presente sistema, do sistema do mundo. Ok? Só para a gente aí. Então, o primeiro conceito que tem que estar na tua cabeça é: na Bíblia existe dois conceitos de mundo. Mundo como terra, criação de Deus, que apesar de gemer e estar com dores de parto por causa do pecado também, né? Um animal mata o outro para se alimentar, a própria natureza em si geme, chora, estar com dores de parto. Paulo escreve isso, ao ponto que também morre os animaizinhos, né? Por causa da consequência do pecado, sofrem, têm dores, têm doenças. Porém, a criação ela é divina, ela foi feita por Deus, ela fala de Deus, mas o sistema de governo dessa terra, o sistema de governo é satânico, é diabólico e ele precisa ter um fim. Voltando lá para aquela folha de introdução, vamos lá? Então, voltando na leitura aqui, ó, escatologia é o estudo das coisas que vão acontecer. Então, no fim do mundo, aqui o mundo, entre aspas, é o sistema, né? O fim desse sistema, o fim dessa presente era. Doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. Então, essa doutrina, escatologia, que significa o estudo do fim das coisas, né? O estudo das últimas coisas, também tem quem traduz assim, ela trata do destino final do homem e do mundo. Então, claramente, ela fala do fim do sistema mundano, né? Fim do sistema em que o homem está praticando toda a sua injustiça, sendo dominado pelo pecado e pelo diabo, e também o destino final de cada ser humano, todos eles, desde Adão. Lembrando que a gente vai ver que hoje aqueles que morrem em Cristo estão com o Senhor, mas aqueles que morrem nos seus próprios pecados, ou seja, os incrédulos, estão em sofrimento, porém aguardando ainda o juízo final. Por isso o destino dos homens, né? O destino de cada final, de cada ser humano, de cada homem, ainda não foi estabelecido na prática. Por que na prática? Porque a Bíblia é muito clara que aquele que não crê no unigênito Filho de Deus, em Jesus Cristo, já está condenado, né? Não tem como ele escapar disso. Morreu incrédulo, não tem como ele escapar da condenação eterna. Porém, ele ainda aguarda o juízo final. Talvez você pense assim: mas se o homem já está condenado, por que aguardar um julgamento? Porque a distinção
no sofrimento humano, na condenação, há sofrimentos diferentes naquilo que chamamos de inferno, né? Há sofrimentos diferentes, há graus de sofrimentos diferentes, para que Deus também expresse sua justiça, como, por exemplo, um homem que era incrédulo, mas um bom pai de família, e um outro homem que era incrédulo, porém um estuprador, um assassino, né? Deus vai praticar a sua justiça, dando graus de sofrimentos diferentes para cada um deles. Nós vamos ver isso. Pode apresentar-se em discurso profético. O que é discurso profético? Nos profetas, por exemplo, o livro de Daniel é chamado de mini Apocalipse, né? Ou Apocalipse do Velho Testamento. Por quê? Porque ele tem um discurso profético e fala muitas coisas acerca do fim do mundo, acerca de escatologia, do anticristo e tudo mais. Ou em contexto apocalíptico, né? Então, contexto apocalíptico é na carta lá, né? O livro, né? Cada um quer dizer alguma coisa, fala alguma coisa pela maneira com que ele foi construído. Eu entendo que é melhor chamar de apocalipse, né? Porque tem cartas e também tem um outro trecho, né? Que parece ser um livro, mas é na verdade várias cartas para diversas igrejas no começo, né? As 7 igrejas da Ásia, e depois uma outra carta geral enviada para todas as igrejas. Então, pode chamar de carta de João, né? Que fica difícil de distinguir o destinatário. Então, tem contexto apocalíptico. Então, quando você vai estudar escatologia tem de forma profética no Velho Testamento, de forma profética no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, nos evangelhos fala muito, né? Nas cartas apostólicas também vai ter como estudar de forma profética escatologia, e também no livro de Apocalipse você também vai ter muito contexto aí, né? No livro de Apocalipse quase todo, né? É contexto de escatologia, né? Por que quase todo? Porque o início do livro de Apocalipse vai tratar das igrejas da Ásia que existiam naquela época, porém também de forma profética, falando dos períodos históricos da igreja na face da terra. Tópico 2. Primeiro, vamos fazer uma perguntinha, né? Até aqui, nesse conceito de introdução, mundo, tudo tranquilo aí na cabeça do pessoal aí, dos irmãos? Faz um joinha assim. Beleza, joia. Então, vou seguir lá na apostila, ok? Introdução da apostila aqui, retomando. Tópico 2, as principais linhas teológicas. Então, escatologia é um pouco complicado porque tem várias linhas teológicas dentro da igreja protestante, dentro da igreja evangélica. Entre aqueles que se dizem reformados, tem, por exemplo, a linha dos irmãos batistas, que é pré-milenista e pré-tribulacionista, a gente vai ver isso. Tem também, entre os reformados, a linha dos nossos irmãos presbiterianos, que é amilenista, né? Pós-tribulacionista. Então, são distintas essas linhas e elas não concordam entre si. Mas nós, nesse curso, nós vamos falar um pouquinho agora de cada uma delas, né? Ou melhor, né? De 3 delas aí, porque não dá para falar de todas. Explicar um pouquinho o desdobramento de cada uma. Porém, nós temos que entender com clareza de que lá na eternidade, né? Ou seja, quando isso começar a acontecer e até a eternidade, né? Corrigindo, nós vamos saber de fato qual linha é a mais correta biblicamente, né? Mas até lá nós vamos ter, e temos já por séculos, essa divisão de ponto de vista escatológico dentro da própria igreja evangélica. É claro que os pontos comuns, todos eles estão juntos, né? Nos pontos comuns. Então, nós, os evangélicos, estamos
unidos, por exemplo, no arrebatamento. Ou seja, todos nós acreditamos que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, para recolher a sua igreja para si, para tomar a sua igreja, cada um de nós que nele cremos, para si. Todos nós cremos na ressurreição dos mortos, todos nós, sem exceção, tanto na dos justos quanto na dos injustos. Todos nós cremos na manifestação do anticristo e do falso profeta. Todos nós cremos de que Jesus há de julgar os vivos e os mortos, né, no seu juízo final. Todos nós cremos nisso. Todos nós cremos que um dia, né, depois do juízo final, vai começar a eternidade e nós moraremos com o Senhor para todo sempre. Então, todos nós cremos nisso. Então, esses são os pontos fundamentais, os pontos em que todos nós, cristãos protestantes, convergimos, né? Nos encontramos aí, concordamos. Então, tranquilo quanto a isso. Mas agora a gente vai passar aqui por 3 linhas, né? Ou melhor, 3 linhas e mais alguns desdobramentos, né, escatológicos. Para quê? Para a gente poder ter uma noção básica. Depois nós vamos adotar uma dessas linhas, né? A apostila adota uma dessas linhas que entendemos ser mais bíblica ou mais clara nas escrituras, para seguir em diante com o curso, senão ficaríamos loucos, ok? Então a primeira aqui, ó, a primeira linha é chamada de pré-tribulacionismo, que diz que tem uma visão dispensacionalista, ou seja, eu já explico, tá? Interpreta a Bíblia por alianças e compreende que existe nas Escrituras mensagens distintas a Israel como nação e a igreja. Então, deixa eu parar aqui e já explicar isso. O nosso curso, ele é dispensacionalista. O que significa dispensação? Dispensação é um período de tempo em que Deus estabelece uma aliança, um acordo com uma pessoa ou com um povo, Israel, por exemplo, e ele administra aquele período de tempo mediante as regras, né, que ele mesmo estabeleceu naquela aliança, naquele acordo. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de dispensações, e a gente já falou sobre isso, né, lá no módulo Como Estudar e Interpretar a Bíblia, que a gente começa novamente agora no começo de 2021, nós falamos que existe a dispensação, por exemplo, da inocência, quando Adão e Eva não tinham ainda pecado, e por isso eles estavam ali no Jardim do Éden vivendo uma vida plena, maravilhosa, se encontrando com Deus todas as tardes, né, toda a viração de dia. Porém, essa aliança que Deus estabeleceu ali com Adão tinha uma regra: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles tinham essa regra. Porém, eles quebram essa regra, então essa dispensação termina e começa, então, uma nova dispensação. E essa nova dispensação tem punições e regras também. O homem deveria lavrar a terra, com o suor do rosto comer o pão, a mulher teria filhos, deveriam continuar com o mandamento de encher a terra e multiplicar, porém ela teria dores no parto, né? A sua concepção, ou seja, ela teria sangramento, vamos falar assim, né? Ela teria menstruação frequente, né? Multiplicarei sua concepção. Então Deus traz punições e mandamentos nessa outra aliança que Deus agora estabelece com com Adão. Depois ele vai, estabelece uma outra com Abraão, estabelece uma outra com Moisés, e depois estabelece uma outra e agora definitiva aliança por meio de Jesus Cristo conosco, né, chamada Aliança da Graça, dispensação da graça de Deus. Estamos debaixo dessa dispensação. Então, o curso é dispensacionalista. A gente interpreta a Bíblia dessa forma. Por quê? Porque entendemos que é mais fácil interpretar a Bíblia dessa forma e tem base muito clara nas Escrituras. Primeiro que qualquer um que fala, eu não creio, eu não sou dispensacionalista. Eu digo, olha, você pode até não ser no conceito de dispensacionalismo,
mas você é segundo a Bíblia, porque a Bíblia diz que existem pelo menos duas dispensações, a dispensação da lei e a dispensação da graça. Isso é muito claro na Bíblia Sagrada, então não dá para não crer. Mas a gente interpreta a Bíblia entendendo que tem mensagens, e a gente vai ver isso nesse módulo, uma ou outra, que diz respeito a Israel. São promessas de Deus para o povo de Israel. Não se estendem para todos os povos da terra. Também quando a gente não interpreta a Bíblia no seu próprio tempo, ou seja, de acordo com a sua própria aliança ou dispensação, a gente sofre muito. Por exemplo, a gente vai ler um texto em Salmos, Deus dizendo, né, por meio do salmista, que nenhum de nós ficaríamos doentes, né? Nenhum deles ficariam doentes. E aí você vai ler esse texto e vai falar, puxa vida, como é que eu fico doente? Não está se cumprindo esse texto bíblico, mas esse salmo, ele está falando a respeito do período em que o povo de Israel passou pelo deserto. E no acordo, na aliança de Deus com o povo de Israel durante o deserto, a aliança dizia que ele guardaria eles com relação às doenças. E por isso nenhum deles ficaram doentes, foram picados por serpentes, punidos por Deus de algumas formas, né? Mas não ficaram doentes, a não ser Miriam, que é punida com lepra por um período, mas é curada posteriormente, mas o povo em si não ficava doente. Por quê? Porque Deus preservou. A partir da hora que eles entraram na terra, ou seja, concluiu aquela aliança, aquele acordo temporário de Deus, eles então passaram a ficar doentes e tudo mais. Então, a gente precisa entender isso com clareza, de que a Bíblia tem que ser interpretada no seu contexto histórico também. Ou seja, de acordo com a dispensação daquele texto, o pano de fundo histórico, com a aliança que Deus estabeleceu com o povo naquele texto. Né, para que a gente não interprete ou pregue um salmo desse, por exemplo, num domingo à noite em nossa comunidade e fale bobagem prometendo para a comunidade que nenhum ficaria doente, porque nós ficamos doentes, eu fico, você fica, né? E então não é para nossa dispensação, não é um texto que diz respeito à aliança com a igreja, mas foi aliança com Israel e durante um período. Então isso é dispensação. Deus estabelecendo alianças com pessoas ou com o povo por um período, ou com a igreja, né? Por meio de Cristo, por um período. E nós estamos vivendo um período desses, chamado, repito, dispensação do Evangelho da Graça. Boas notícias significa Evangelho e graça significa favor imerecido. Então nós vivemos um período de boas notícias, Deus está entregando perdão de forma imerecida para cada um de nós que cremos no seu Filho, por meio do seu Filho, ok? Só para a gente entender aí dispensação. Voltando lá para aquela introdução, então, pré-milenismo tem uma visão dispensacionalista, a gente já entendeu isso, ou seja, interpreta a Bíblia por alianças e compreende que existe nas Escrituras mensagens distintas a Israel como nação e a igreja, nós, né, os gentios que cremos em Cristo. A igreja é composta só de gentios que creem em Cristo? Não, deixa eu corrigir isso, deixar bem claro. A igreja é composta por todos aqueles, judeus e gentios, que creem em Jesus Cristo. Mas como estamos debaixo da dispensação da graça, hoje tudo aquilo que nós devemos crer na palavra de Deus são doutrinas dirigidas à igreja, mensagens da palavra de Deus dirigidas à igreja. Nós devemos crer? Não devemos crer em toda a Bíblia. Deixa eu corrigir isso de novo, né? Nós devemos entender que são doutrinas para a igreja, praticadas pela igreja. Não podemos confundir com promessas feitas à nação de Israel, que pode também ter sido feita a um determinado período, como eu citei aí, a doença durante o deserto. Livrar o povo da doença durante o deserto, durante o êxodo. Linha mais fundamentalista. O que significa fundamentalista? É a linha que lê, por exemplo, que Jesus vai reinar na terra por 1000 anos e interpreta da seguinte forma: Jesus vai reinar na terra por 1000 anos, né? Ou seja, não tem uma interpretação muito simbológica, não. Usa
Quando o texto é simbológico, quando o texto cita símbolos, pois bem, é a única maneira de interpretar o texto. Mas quando o texto não é simbológico, ele afirma com clareza algo, essa linha, o pré-milenismo, é fundamentalista. Fundamentalista é aquele que lê e interpreta exatamente como está escrito. Ele diz está escrito e ponto final. Ou seja, acredita que tudo que está escrito se cumprirá na íntegra e literalmente. Literalmente. Como, por exemplo, o milênio, né, que eu citei. Então, a gente vai ver aqui que os amilenistas, eles não creem no milênio. Porém, né, os pré-milenistas acreditam que o milênio não só existirá, como ele é algo físico, real, é um reino de Jesus por 1000 anos. Acredita-se no arrebatamento secreto da igreja. Então agora a gente vai começar a criar comparações. Então o milênio, para o pré-milenista, ele é algo real, literal. Jesus vai reinar por 1000 anos e Satanás vai ficar preso, né? Um anjo vai prender ali, segundo as escrituras, Satanás por 1000 anos, ou seja, durante todo esse milênio em que o Senhor vai reinar sobre a face dessa terra. Também uma outra comparação. Para os pré-milenistas, o arrebatamento da igreja é secreto. Ou seja, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, somente os salvos é que verão Jesus e serão arrebatados. Os demais homens da face da terra, ou seja, todos os incrédulos, não verão Jesus e vão ficar surpresos por pessoas terem sumido. Provavelmente é essa linha que você deve ter ouvido pregar na sua igreja, a pré-milenista. Por quê? Porque é a linha mais comum no meio evangélico, principalmente em meio pentecostal. Mas os nossos irmãos batistas tradicionais não são pentecostais, mas são pré-milenistas. Pode ser pré, meso ou pós-tribulacionista. Primeiro, pré-milenista. Por que pré-milenista? Pré significa Jesus volta antes do milênio e a igreja também vem com ele depois do arrebatamento para o milênio. Pré-milenista. Agora, aqui está falando da tribulação, do momento de sofrimento. Então, a linha pré-milenista, alguns creem que Jesus arrebata a igreja antes da tribulação, pré-tribulacionista. Outros acreditam que Jesus arrebata a igreja exatamente no meio da tribulação, meso-tribulacionista. E outros acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja depois da tribulação, no final da tribulação, depois da grande tribulação. Ou seja, pós-tribulacionista. Acredita que o arrebatamento da igreja acontecerá antes, no meio ou depois da tribulação. Então, a linha pré-milenista, todos eles acreditam que o milênio é literal e que o arrebatamento da igreja é secreto. Isso é conjunto. Mas a linha pré-milenista se divide pelo menos em 3 outras linhas, né, quando se está falando da tribulação. O que nós vamos adotar nessa apostila? Já até deixando claro, está aqui, adotaremos nessa apostila a linha pré-milenista e pré-tribulacionista, pois acreditamos ter mais bases claras nas Sagradas Escrituras, mas certamente saberemos qual está absolutamente certa quando tudo se consumar, quando isso tudo acontecer. Nenhum de nós, né, aqui o professor também não tem intenção nenhuma de dizer que nós estamos absolutamente certos, apesar de crer nisso, tá bom? Então não vou ser hipócrita e dizer para os irmãos, olha, não tenho convicção, creio sim de que a linha pré-milenista e pré-tribulacionista é a linha mais clara na Bíblia Sagrada. Então, creio nela piamente, acredito nela piamente, porém, posso, assim como a maioria dos irmãos, né, que creem nessa linha, que é a maioria dos evangélicos,
pelo menos no Brasil, podemos estar errados em algum ponto, mas, né, não creio estar errado no que tange à interpretação pré-milenista e pré-tribulacionista. A gente vai ver isso na Bíblia Sagrada. Letrinha B, que é outra linha, né? Lembrando que são 3 grandes linhas, e essa linha aqui se divide, né, em 3 partes, em 3 outras partes, no que tange à tribulação. Amilenismo, ou seja, A é negativo, né? Não existe o milênio, né, de forma literal. Sem milênio, não milênio. Não é dispensacionalista e por isso não distingue Israel da igreja no Novo Testamento. Então, para os irmãos amilenistas, né, os irmãos que assim creem, não tem distinção nenhuma de mensagem para Israel e para a igreja. Sempre quando está falando de uma mensagem, está se falando de uma mensagem que é para a igreja. Então, por exemplo, quando Jesus se dirige ao povo de Israel, como interpreto, em Mateus 25, dizendo, quando vocês verem o abominável aí da desolação entrar no templo, como disse o profeta Daniel, fujam, né? Você que estiver no campo, fuja, não vem para a cidade, fujam. Eles entendem que está falando para a igreja e não para Israel, né? Porém, eu entendo com clareza que há uma distinção na Bíblia, né, sobre Israel como nação no Novo Testamento e promessas para Israel como nação, tem algumas poucas no Novo Testamento, mas no Velho muitas que ainda hão de se cumprir, e também a igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo falando do seu próprio povo, né, ou seja, falando de Israel, ele disse que se fosse possível abriria mão da salvação, né, se entregaria à condenação para que Israel pudesse ser salva. Também Paulo diz em Romanos 9 que nem todo aquele, né, que se diz israelita, de fato, Israel de Deus, né, em Romanos, na verdade, e ele diz que somente aquele que pela fé, né, participa ali da promessa de Deus a Abraão, da aliança de Deus com Abraão, esse sim é um israelita do Senhor, ou seja, aqueles que creem, né, no descendente de Abraão, em quem seriam benditas todas as famílias da terra, descendente no singular, que se refere a Cristo Jesus. Porém, esses irmãos, os amilenistas, por exemplo, os presbiterianos são amilenistas, eles não acreditam no dispensacionalismo e não distinguem Israel da igreja. Não acreditam no arrebatamento secreto. Para eles, quando Jesus voltar, eles acreditam no arrebatamento, mas não acreditam que vai ser secreto. Para eles, quando Jesus voltar, todo olho verá. Todo olho verá. Para eles não tem distinção entre a vinda para o arrebatamento, né, o resgate da igreja, e a segunda vinda dele em glória. Não, eles não fazem distinção. Para eles é uma única vinda e todo mundo vai ver e Jesus vai arrebatar a igreja. E para esses o milênio não é literal. Ou seja, para os amilenistas, né, um exemplo bem claro, já citei, nossos irmãos presbiterianos, o milênio não é literal. Se você perguntar para ele assim, irmão, mas esse milênio vai acontecer? Ele diz, sim, nós já estamos vivendo no milênio. Desde quando? Desde que Jesus anunciou o seu reino. Então, desde então, nós estamos vivendo nesse reino milenar de Jesus. Porém, estranho, porque a Bíblia diz, né, pelo menos assim entendo, como 1000 anos. Um milênio de 1000 anos, né? Não é milênios no plural. E Jesus já veio há cerca de 2000 anos, né? Perto de 2000 anos. Então, esse milênio aqui está meio dobrado, né? Está meio estranho. No ponto de vista dessa linha, a tribulação é vivida na presente era. Então, para os irmãos amilenistas, nós vamos viver a tribulação. Nós já estamos vivendo o princípio das dores, isso também nós cremos, né? Os pré-milenistas também creem nisso, pré-tribulacionistas também creem nisso. Porém, eles entendem que a igreja vai passar pela tribulação e aqueles que são pré-tribulacionistas não acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. C, pós-milenismo, uma outra linha escatológica.
não é dispensacionalista e por isso não distingue Israel da igreja no Novo Testamento. Também não acreditam no arrebatamento secreto, e para esses o milênio será estabelecido pelo progresso dos povos mediante a pregação do evangelho. Então, a linha pós-milenista já está muito desacreditada, né? Não se encontra mais denominações defendendo o pós-milenismo, não se encontra ninguém, né? Ou melhor, deve existir, mas não encontrei ninguém pós-milenista, né? A não ser alguns que confundem um pouco a interpretação de escatologia e acabam citando de forma pós-milenista o texto e o evangelho do reino será pregado a toda criatura, então virá o fim, né? E aí interpretam de forma pós-milenista dizendo que Jesus só vai vir, né, ou terminar todas as coisas, né, ou melhor dizendo, né, Jesus só vai vir quando o evangelho for pregado a toda criatura, né? Essa é uma visão pós-milenista. Por quê? Porque eles acreditam que por meio da pregação do evangelho, os povos iriam progredir, evoluir em caráter, né? Evoluir como nação por causa do evangelho, né? Por causa da pregação do evangelho, e com isso os povos da terra evoluindo por causa da pregação do evangelho, então o milênio seria estabelecido, né? O governo de Deus, o reino de Deus seria estabelecido em toda a terra por meio da pregação do evangelho. Mas a gente vê na Bíblia Sagrada que quanto mais se aproxima do fim dessa presente era, quanto mais se aproxima também do arrebatamento, da vinda de Jesus, pior o ser humano fica, pior a população da terra fica. A gente está vivendo um período de muitos pecados, de muita corrupção. Então a gente sabe com clareza de que essa linha pós-milenista, né, o pós-milenismo, está completamente desacreditado, ele não se cumpriu ao longo dos tempos, né? Ou seja, não é uma linha que merece o nosso crédito. No ponto de vista dessa linha, a tribulação é vivida na presente era, ou seja, mesma coisa da milenista. Os crentes passariam pela tribulação, enfrentariam aí o sofrimento da tribulação. Para esses, né, para os amilenistas e pós-milenistas, o anticristo vai se manifestar ainda enquanto a igreja vai estar aqui na terra, as perseguições vão se iniciar, vai ter grande sofrimento, e então Jesus vem e arrebata a sua igreja. Para os pré-milenistas, né, Jesus Cristo, ele arrebata a sua igreja antes, né, para quem também é pré-tribulacionista, antes da tribulação, antes do sofrimento, ou seja, o crente não vê a manifestação do anticristo, não vê aqui na terra a manifestação do anticristo. Então, como eu disse, nós adotaremos a linha pré-milenista e pré-tribulacionista. Não só porque quisemos, vocês quiseram por isso? Não. Porque acreditamos nela e vamos provar na Bíblia Sagrada, durante as nossas aulas, de que é a linha que mais tem base bíblica e por isso também acredito, né? Não que a maioria dos evangélicos concordem, porque tudo é bom o que a maioria concordam, né? Mas a maioria dos evangélicos concordam com essa linha pré-tribulacionista e pré-milenista, ok? Até aqui, queridos, deu para entender pelo menos aí o conceito das linhas? Eu sei que você vai dizer assim, irmão, eu entendi aí, você explicou, compreendi, mas para ser bem honesto, não entendi o que é tribulação, eu não entendi o que é o milênio, quando que isso vai acontecer, não era para entender nada disso agora, né? Agora era só para você entender as linhas mesmo, porque a gente vai desdobrar aí as nossas aulas e aí sim falar de cada uma dessas partinhas aí, ou dessas partes da escatologia, né? Da doutrina do fim dos tempos, ok? Eu vou abrir agora a apostila que tem as ilustrações, a gente vai passar por ela de uma forma bem rápida, assim, não vou explicar com detalhe nada, só passar por ela para você poder entender como vai ser o passo a passo desse módulo, ok? E aí a gente vai pegar um ponto e começar a esmiuçá-lo, perfeito? Então vou compartilhar com vocês
a apostila mesmo, né? A sair da introdução e compartilhar a apostila para a gente poder entender aí os desenhinhos que tem na sua apostila. Então, estou compartilhando com os irmãos. Deixa eu colocar ela aqui na tela cheia, né? Fica melhor para os irmãos entenderem. Então, o primeiro panorama que tem aí na sua apostila é esse panorama geral aqui. Esse panorama geral, eu vou falar para os irmãos agora, mas assim, repito, não se preocupem, não se apeguem nos detalhes. Marcelo, tá verde a tela. Opa! Estava verde para todos os irmãos a tela? Tava? Deixa eu compartilhar de novo. Agora apareceu? Agora apareceu. Sim, agora sim. Perfeito. Então, eu peço que os irmãos mutem aí os microfones, tá bom? Então, na sua apostila, repetindo, tem diversos panoramas, tem diversos desenhos, ilustrações como essa, para a gente poder entender com mais clareza, né? Eu penso que essas ilustrações, hoje chamam de infográficos, né? Apesar que não são bem infográficos no conceito, mas esses desenhos, essa ilustração ajuda muito a gente compreender com mais clareza. Eu vou primeiro falar desse panorama aqui, já vou falar já. Ou melhor, vamos passar por toda a apostila e depois eu volto e falo desse panorama. Né? O que eu peço para os irmãos, eu vou falar desse panorama de uma forma muito rápida. Então, eu não vou me apegar a muitos detalhes. O objetivo é só você começar a se familiarizar com as coisas que hão de acontecer. Então, nessa primeira página aqui dos desenhos, das ilustrações, a gente tem esse primeiro panorama, que é um panorama geral de escatologia, que começa com a lei e termina com o juízo final. Depois a gente vai estudar sobre as 70 semanas de Daniel, entender o que significam essas 70 semanas de Daniel, né? Compreender, aqui a gente já tem algumas referências bíblicas que precisam ser examinadas para a gente poder entender. Nós vamos também entender o que a Bíblia quer dizer com o tempo dos gentios. O que significa esse tempo dos gentios, né? Até quando ele dura, né? Por que a Bíblia fala dele? Então, diz respeito à escatologia. As 70 semanas de Daniel diz respeito à escatologia, assim como o tempo dos gentios também diz respeito à escatologia. Depois, nós vamos estudar sobre o destino dos homens, né? Para onde o homem ia antes de Cristo, quando ele morria. Um salvo, quando morria antes de Cristo, para onde ele ia. Um descrente, quando ele morria antes de Cristo, para onde ele ia. E hoje, depois de Cristo, né? Aqui está a cruz de Cristo. Hoje, depois de Cristo, para onde vão? Né? O salvo, para onde vai? É o mesmo lugar ou não? O descrente, para onde ele vai? É o mesmo lugar ou não? Também é importante a gente falar, nós vamos falar durante essa aula em que vamos meditar sobre isso, nós vamos falar sobre se ficam dormindo, estão acordados, né? Que é uma coisa que tem uma seita que defende aí uma doutrina do sono da alma, dizendo que a gente quando morre fica dormindo, né? Tem duas seitas que trabalham sobre isso, né? Vamos ver se isso é bíblico mesmo, se fica dormindo mesmo, como alguns dizem, ou se não, se estaremos acordados e lúcidos depois da nossa morte. Daí, né, terminando aí o destino dos homens, né, depois da morte, nós vamos ver então o dia do arrebatamento. Quais coisas, quais eventos, né, vão acontecer nesse dia do arrebatamento, né? Sempre quando eu ministro, na verdade, eu primeiro falo dos sinais que antecedem o arrebatamento, né? Isso deveria estar aqui e isso aqui, na minha opinião, mas esqueci de alterar nessa apostila, preciso alterar antes da próxima vez que eu vou ministrar esse módulo, preciso me lembrar disso. Mas, então tem o dia do arrebatamento, que nós vamos falar quais são os eventos que acontecem, né? Algumas das coisas. Depois, sinais que antecedem o arrebatamento, né? Ou podemos seguir essa ordem mesmo. Sinais que antecedem o arrebatamento. O que a Bíblia diz que tem que acontecer, o que já aconteceu,
para que o Senhor volte, para que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Depois do arrebatamento, tá vendo? Aqui está o arrebatamento. Depois do arrebatamento, a gente vai ver o que acontece nos céus com a igreja, né? Nesse famoso tribunal de Cristo. Se de fato Jesus vai julgar pecados nesse tribunal de Cristo ou não, né? Por que o pessoal tem tanto medo desse tribunal de Cristo? O que a Bíblia diz sobre esse tribunal de Cristo? Depois nós vamos ver sobre essa festa que Jesus disse que nunca mais tomaria o fruto da vide, né? Tomaria ali vinho, até que essa festa fosse celebrada, né? Até que a bodas do Cordeiro, festa de casamento aí de Jesus com a igreja, fosse celebrada no seu reino, fosse celebrada nos céus. Depois a gente vai ver aqui na terra, isso aqui acontece no céu. Depois a gente vai ver aqui na terra o que acontece. Esse período inicial da tribulação, que ela tem 7 anos, então esse período inicial de falsa paz, o que acontece durante esse período? E depois o que acontece nesse período final aqui da tribulação, nesses 3 anos e meio finais, né, de grande tribulação. E aí vem a primeira batalha, a batalha do Armagedon, que está aqui no segundo panorama, né, onde a gente vai ver, né, essa batalha do Armagedon, falar um pouquinho dessa batalha do Armagedon, em que o Senhor Jesus vem aqui na sua segunda vinda em glória para essa batalha, e Satanás é preso, né, no final dessa batalha, durante essa batalha. Depois tem o milênio, a gente vai falar um pouquinho sobre o milênio. Uma outra batalha, que não chega a ser uma batalha, né, mas uma reunião de exércitos para vir de novo contra Jesus, né, o povo chamado na Bíblia de Gog e Magog. E aí nós vamos ver o juízo final, né, entender um pouquinho sobre a Nova Jerusalém, que desce dos céus, e a condenação eterna, o lago de fogo. Então, do milênio, nós vamos ver várias referências, nem todas, mas várias. O juízo final também nós vamos ver várias referências. O estado eterno, ou seja, a eternidade, ou seja, depois do juízo final, aí sim a eternidade, né, um momento, vamos poder dizer assim, não é um momento, né? Mas não é um momento, não é um período, não é um tempo, eternidade é a ausência de tudo isso, mas só para a gente poder entender, ou seja, depois do juízo final, começa a eternidade que aí não tem fim, é eterna. E aí a gente conclui o nosso curso aqui, o nosso módulo aqui no estado eterno, ok? Então a gente vai voltar para a primeira página da apostila. Eu vou então agora falar um pouquinho sobre esse panorama aqui, ok? Então nesse panorama, só para você entender aí, e repito, né, já falei várias vezes, mas vou repetir mais uma vez, não se prenda a detalhes, né? O objetivo é entender de uma forma, começar a entender as coisas que vão acontecer. Então, Jesus viveu debaixo da lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. Aquela entregue ao povo de Israel por meio de Moisés. Ele viveu num período chamado Evangelho do Reino, né? Onde se vigorava a lei. A Bíblia diz que Jesus nasceu debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei, viveu debaixo da lei e cumpriu toda a lei. Só que ele também pregou algo que ia além da lei. A lei dizia, por exemplo, que adulterar era deitar-se com uma mulher que não era sua. Mas ele disse, Jesus, ele aprofundou esse conceito, dizendo que adulterar não é só isso. Isso também é claro. Mas ele foi além. Ele disse que se você olhar para um homem ou para uma mulher e desejar no seu coração, você já cometeu o adultério. Então, essa mensagem do Evangelho do Reino, ela transcende, ela vai além da lei de Moisés. Porém, a lei vigorava e ele cumpriu a lei. Evangelho do Reino significa evangelho, significa boas notícias. Boas notícias o quê? Do reino. Ou seja, Jesus estava anunciando, olha, o reino de Deus, eu e o reino está entre vocês. Eu estou entre vocês. O reino está sendo expandido, implementado, né? Aqui o reino de Deus por meio do seu rei, Jesus Cristo,
foi anunciado e o início da sua implementação. Porém, ele reinaria sobre a igreja, e ele reinaria sobre a igreja de forma espiritual e não de forma literal. O reino literal de Jesus Cristo vai acontecer aqui, ó, que ele vai governar como um rei terreno mesmo, né? Mas aqui ele anuncia que o reino de Deus já estava entre eles, e todos nós, a igreja que cremos em Cristo, vivemos nesse reino de Deus pela fé e desfrutamos desse reino que foi estabelecido dentro de nós por meio do Espírito Santo, nos une no corpo de Cristo. Todos nós temos o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, e esse Espírito nos une ao corpo de Cristo de uma forma que todos nós pertencemos ao seu reino e não somos desta terra, desta presente era. Por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra. O Senhor teve um ministério de 3 anos e meio aproximadamente e veio a ser morto, né? Foi crucificado. Lembrando que Jesus se entregou, né? Ele deixa isso bem claro, que é ele que deu a sua vida, né? O pessoal diz, mataram Jesus, né? Se ele voltar, matam ele de novo. Isso aí é um conceito mundano e tosco de quem não conhece a palavra de Deus. Jesus se entregou, ele tinha todo o poder para destruir todos os seus inimigos, mas ele abriu mão, né, do seu poder, se colocou na forma de homem, servo e humilde, e foi obediente a Deus como um homem, né, um homem santo que nunca pecou, até a morte de cruz, para ser um representante de todos os seus eleitos, de todos aqueles que nele iriam crer, né, ou que haviam nele crido no Velho Testamento. Então, por isso, Jesus morre na cruz, se entrega por cada um de nós. Na cruz, então, ele desfaz a lei, Efésios 2, 14 e 15. Ele desfaz a lei, porque a lei tinha um propósito, condenar o homem. A lei tinha um propósito, declarar que o homem era pecador. A lei, ela tinha esse propósito, dizer para o homem que por seu esforço, por sua obediência, seria impossível ele agradar a Deus, porque a lei, na lei, Tiago explica dizendo que você deveria obedecer ela toda, completa, de forma perfeita. Se um ponto da lei você falhasse, toda a lei cairia, né, e te condenaria, te declararia pecador e culpado. Então Jesus assume essa culpa do pecado de todos os seus eleitos e morre na cruz do Calvário para perdoar-nos, né, para que a gente pudesse receber o perdão. A partir de então, Jesus é assunto aos céus e envia o Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, é Deus. O que Jesus queria dizer é que ele corporeamente subiria ao Pai e passaria então a atuar na igreja de forma mais clara e evidente a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo desce sobre a igreja reunida lá em Atos 2, e ali enche todos que ali estão, né, com o Espírito Santo. O Espírito Santo enche cada um deles, vem morar no ser humano. No Velho Testamento, durante o período da lei e antes da lei, o Espírito Santo não morava no homem, ele agia sobre o homem, mas agora no Evangelho da Graça, o Espírito Santo mora sobre o homem. Mora no homem, né? No crente, no salvo, não em todo ser humano, mas no crente, no salvo, o Espírito Santo mora. E antes no Velho Testamento não morava, agia sobre, estava sobre, mas não morava. Então passamos a ser habitação do Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo, sermos aqui membros desse reino de Deus e aguardamos agora, nós como igreja, aguardamos o arrebatamento, quando Jesus vai vir buscar-nos, né? E vai nos levar para si, vai nos levar para esse tribunal de Cristo. Então nós aguardamos esse momento em que Jesus vai vir arrebatar a igreja. Quanto tempo dura entre Jesus e o arrebatamento? Não sabemos. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que a última semana de Daniel, ela termina, né, melhor dizendo, né,
a 69ª, né? A semana de número 69, ela termina com a morte de Jesus e a destruição do templo, que aconteceu aqui no ano 70, pouco depois da morte de Jesus, 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, o templo é destruído. Então, a 69ª semana, ela termina aqui. Daí há um parênteses na história, um pause na história de Deus com o povo judeu. Todas as 69 semanas falam com o povo de Deus, com o povo judeu, melhor dizendo, né? Nós também somos povo de Deus, a igreja. Fala com o povo judeu. A partir de então, há um pause na história do povo judeu. Judeus e gentios se tornam um em Cristo Jesus. A igreja é composta de judeus e gentios. E nós aguardamos, então, o arrebatamento da igreja para que se comece a última semana, a semana de número 70, 70ª semana de Daniel, que é o período da tribulação. Irmão, não entendi nada, fique tranquilo, você só precisa entender o básico aqui, começar a se familiarizar. Nós vamos estudar a semana de Daniel aqui embaixo, ó, 70 semanas de Daniel. Então, nós não sabemos até quando vai esse período chamado período da igreja, período do evangelho da graça. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Nós estamos esperando esse dia. Já se passaram quase 2000 anos, né? Quase 2000 anos. E da morte de Jesus, lembrando que Jesus morreu por volta do ano 33, então nós estamos em 2020, não se passaram mais de 2000 anos, quase 2000 anos se passaram, e Jesus não veio. Pode ser que dure mais 100 anos? Pode ser. Pode ser que dure mais 200? Sim. Pode ser que dure um ano? Pode ser. Pode ser que Jesus volte hoje? Nós vamos ver isso. Pode ser. Pode ser que Jesus volte agora? Pode ser. Então, a igreja aguarda o arrebatamento. Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, somente a igreja vai ver Cristo, ele vai estar nas nuvens, e ele vai recolher todos os salvos, de Adão até hoje, até o dia do arrebatamento, né? Até esse dia. Hoje não, até esse dia. Hoje pode ser, mas até esse dia. Nesse momento, Adão, por exemplo, que creu em Deus, creu em Jesus Cristo pela fé, foi salvo pela graça lá no Velho Testamento, porque a salvação sempre foi um favor imerecido, o homem nunca pôde fazer por merecer. Ele vai ressuscitar. Aqui tem a primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? É a ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos. Somente os salvos vão ressuscitar no dia do arrebatamento. E o apóstolo Paulo fala que aqueles que creram em Cristo, e ele até se inclui na lista, né? E nós, os que estivermos vivos, ele diz, né? Ele diz nós se incluindo na lista, acreditando que estaria vivo nesse dia. Para a igreja do primeiro século ali, para o apóstolo Paulo, para os demais apóstolos, Jesus voltaria naqueles dias. E esse é o desejo de Deus, que todos nós venhamos a viver, assim como viveram os nossos irmãos ao longo dos séculos, imaginando que Jesus possa voltar hoje, crendo que Jesus pode voltar agora. Por quê? Porque isso faz com que a gente se mantenha também vigilante. Então o apóstolo Paulo fala, em nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Ou seja, o poder do Espírito Santo na primeira ressurreição vai ressuscitar desde Adão até esse dia, todos que morreram em Cristo, repito, somente os salvos, vai ressuscitar esse pessoal. E também nós, os que cremos, se estivermos vivos, seremos glorificados, seremos transformados. Aqui o crente recebe um corpo glorificado, um corpo eterno, que não morre, não envelhece, né? não é mais corrompido pelo tempo. E a igreja é recolhida dessa terra e vai participar do tribunal de Cristo. A gente vai ver sobre o tribunal de Cristo, mas já adianto, ninguém vai ser julgado por seus pecados aqui no tribunal de Cristo. Se fôssemos julgados por nossos pecados, Cristo teria morrido em vão. Não seríamos perdoados, né? Deus, a Bíblia diz, fez uma promessa por meio de Miqueias, de que os nossos pecados, ele não tocaria mais no assunto, né? Seria lançado ali a promessa de Deus a Miqueias, por meio de Miqueias,
seria lançado no mar do esquecimento, ou seja, Deus não tocaria no assunto de pecados. Os pecados foram perdoados. Jesus já padeceu o sofrimento dos nossos pecados. Nesse tribunal de Cristo, nós seremos julgados por nossas obras, boas obras que fizemos em Cristo e obras mortas, obras que fizemos dizendo que era para Jesus aqui nessa terra, mas não fizemos coisa nenhuma para Jesus, fizemos para aparecer, fizemos por vanglória, e com isso, nesse dia, nós seremos julgados pelas nossas obras. Ninguém é salvo pelas obras, ok, irmãos? Nós somos salvos pela graça, por um favor imerecido, pelo perdão e obra de Jesus na cruz e na sua ressurreição. Nós não somos salvos por obras nenhuma. Nesse tribunal de Cristo não é para salvar ninguém. Os salvos já são arrebatados. Esse tribunal de Cristo é uma justiça de Deus para dar presentes, galardões àqueles que trabalharam para Ele, e também deixar claro para aqueles que receberam menos presentes, né, menos galardões, né, que eles deveriam ter trabalhado, ter se dedicado conforme mandamentos do Senhor, né, na parábola dos talentos e em muitos outros casos, muitos outros textos bíblicos. Depois do tribunal de Cristo, nós vamos participar, nós os salvos, de uma festa maravilhosa, né, uma festa de celebração de casamento chamada Bodas do Cordeiro. Enquanto isso acontece nos céus, aqui na terra tem a tribulação, 7 anos de tribulação. Lembrando que isso aqui acontece já na eternidade, né? Nós estamos nos céus, nós não estamos aqui vivendo um período que se conta dia a dia. Então, 7 anos na terra, nós não sabemos o quanto isso dura aqui nos céus. Mas tem quem interprete de forma literal, diz, olha, durante os 7 anos aqui de tribulação, está acontecendo, né, o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Então, o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro vão durar 7 anos. Ok, tudo bem. Vão durar 7 anos no cronos divino, né? Ou melhor, no cronos humano. Mas nós estamos aqui já no tempo de Deus, no Kairos e com o Senhor. Durante essa tribulação, né, ela é dividida em 2 partes, uma parte chamada falsa paz e uma parte chamada grande tribulação. Durante esse período que o anticristo, o falso profeta vão se manifestar. É aqui que vai ser estabelecida uma nova ordem mundial, um único governo mundial, e é aqui que vai se começar uma perseguição tremenda, né, na segunda parte, né, na grande tribulação, sobre todos aqueles que creem em qualquer coisa que não seja o anticristo, qualquer religião, né? E também, é claro, sobre os cristãos, né, que se converteram durante esse período. Depois virá a batalha do Armagedon, porque no fim da tribulação, Satanás tenta ali, por meio do anticristo, destruir todo o povo de Israel. E aí Jesus vem, né, com todos os seus santos, a Bíblia diz, e dá a vitória para o povo de Israel, porém eles sofrem muito, né? 2/3 de Israel vão ser mortos durante essa grande tribulação, do povo de Israel vão ser mortos durante essa grande tribulação, e Jesus vem dar livramento para o povo de Israel. Estabelece o seu reino, a gente viu lá na outra ilustração, prende o diabo, né? Estabelece o seu reino é chamado de milênio, porque são 1000 anos, nós, os santos, né, os salvos, governaremos junto com Jesus durante o milênio. Por isso que ele diz, servo bom e fiel, sobre muitas cidades te colocarei, né, naquela parábola dos talentos, por exemplo, dizendo com clareza de que trabalharemos com o Senhor durante esse reino milenar, governaremos cidades, trabalharemos com o Senhor. Depois, quando o milênio está chegando ao fim, né, no fim de 1000 anos, Satanás é solto. Ele reúne um povo chamado de Gog e Magog na Bíblia Sagrada, que a Bíblia não identifica quem é esse povo, só tem especulação. Não vamos perder tempo com especulação. Aquilo que a Bíblia diz com clareza, nós afirmamos com certeza, mas aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não gastamos o nosso tempo. Ele reúne o povo de Gog e Magog e, de novo, vai contra Israel. E a Bíblia diz, então, que cai fogo dos céus e esse pessoal é destruído, né? Não existe uma batalha aqui, esse pessoal é destruído. Antes de começar uma batalha contra Israel, esse pessoal é destruído.
e aí há a segunda ressurreição dos mortos, que é a ressurreição dos incrédulos, ressurreição dos incrédulos. E então, todos eles, de Caim até esse dia, o dia do juízo final, todos aqueles que morreram, né, antes de Jesus e depois de Jesus, durante o milênio, durante a tribulação, durante o milênio, e eram incrédulos, todos eles vão ressuscitar nesse dia aqui, com corpos mortais, não com corpos glorificados, porque não são salvos, e serão julgados no juízo final, cada um segundo as suas obras. Note isso. A justiça de Deus julga eles segundo as obras aqui, e a justiça de Deus julga os crentes segundo as obras aqui. Né? Tem muita gente que diz, não somos salvos pelas obras. É verdade, a Bíblia diz isso com clareza. Porém, as nossas obras serão julgadas, sim. Sejam obras em Cristo, ou sejam más obras, né, feitas aqui pelos incrédulos, serão julgadas para que a justiça de Deus seja segundo a atitude, o viver diário de cada um, ok? Deu para dar uma compreendida aí, pelo menos no panorama histórico, deu para entender aí, colocar cada coisa no seu tempo? É claro que a gente agora vai esmiuçando e entendendo detalhes a detalhes. Queridos, talvez você tenha sentido falta da leitura da Bíblia, tá bom? Mas assim, até agora a gente não teve nenhum texto bíblico como referência. É uma aula até então introdutória, ok? Então não se preocupe com isso, porque nós vamos ler muitos textos bíblicos durante esse módulo, como fizemos em todos os módulos até agora, e também vamos fazer durante este módulo, ok? Então, só até agora nós falamos das diferentes linhas doutrinárias sobre escatologia, as principais, e também linhas que influenciam os protestantes, os evangélicos, e agora falamos sobre um panorama geral da lei até o juízo final. Nós fizemos aí, falamos um pouquinho desse panorama geral das coisas que hão de acontecer e também falamos um pouquinho das coisas que já aconteceram, como a morte do Senhor, a assunção, no arrebatamento, não corrijo, a assunção do Senhor aos céus, né? Quando o Senhor foi assunto aos céus, foi elevado aos céus. E então, falamos da descida do Espírito Santo, da igreja, e agora estamos vivendo o período da igreja aguardando o arrebatamento. Qual o evento que nós esperamos? O que nós esperamos como igreja? Nós, a igreja. O arrebatamento, ok? É isso que nós esperamos. Então, o que o crente tem que ansiar? Pelo arrebatamento. Eu sei que depende quem prega sobre o arrebatamento na igreja, ao invés dele gerar no coração do crente uma alegria por aguardar o arrebatamento, né? Ele gera no crente medo do arrebatamento. Por quê? Porque interpreta alguns textos de forma equivocada. Como, por exemplo, quando o autor aos Hebreus escreve dizendo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, geralmente quem prega sobre arrebatamento usa esse texto. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é um problema muito sério, porque ele não explica de que nós seremos santos, 100% santos, no dia do arrebatamento, quando o Senhor, então, glorificar o nosso corpo. Mas eles dão ênfase dizendo: olha, irmão, se você não estiver vivendo uma vida íntegra, em santidade, você vai ficar e outro vai no seu lugar, né? Já vi gente falar isso, né? Isso é bobagem, irmãos. Por que é bobagem? Porque o arrebatamento, assim como a salvação, é pela graça, né? É um favor que nós não merecemos, porque o arrebatamento faz parte da salvação. A salvação começa no dia em que cremos em Cristo, naquele dia, né, ele nos fez nascer de novo e por isso cremos nele, recebemos pela graça, por meio da fé, a sua vida eterna, e ela termina, ela se consuma no dia do arrebatamento, no dia em que os nossos corpos serão glorificados e seremos retirados aqui
dessa terra, é o dia do nosso resgate, é o dia da nossa salvação, a Bíblia também usa esse termo, é o dia da nossa redenção. Então, é um processo a salvação nesse aspecto. Você é salvo imediatamente quando crê, ok? Não confunda isso, precisa ficar muito claro. Eu e você somos salvos no dia em que nós cremos, fomos salvos no dia em que nós cremos em Cristo, isso é fato. Porém, nós não fomos salvos do pecado, nós ainda não fomos salvos da doença, do envelhecimento, da morte, das consequências do pecado aqui nessa terra. Nós não fomos salvos ainda disso. Seremos quando? No dia do arrebatamento. Ele vai nos salvar. Por isso que naquele texto que citei, a Bíblia diz que toda a criação geme e chora, está juntamente com dores de parto, aguardando a redenção, o resgate dos filhos de Deus. Ou seja, a própria criação aguarda ardentemente o dia da redenção, o dia do resgate, o dia do nosso arrebatamento, porque aí começa um processo e em breve a criação, o mundo, ele vai passar por uma restauração, né, para se iniciar o milênio. Então, entendam isso com clareza. Não fiquem com medo do arrebatamento. Você foi salvo pela graça, foi escolhido por Deus, se nele crê, se crê em Jesus Cristo, e tem a garantia do arrebatamento, porque ele penhorou em você o seu espírito, como a Bíblia diz. Ele é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, ele é a garantia da nossa herança, e ele só vai vir retirar o espírito de você no dia em que arrebatá-lo. Então, a garantia de que você e eu vamos ser arrebatados é o Espírito Santo, que está em nós, né? O penhor, ele penhorou em nós o seu espírito, ele prometeu nos arrebatar, e em troca dessa promessa, ele deixou conosco e em nós o Espírito Santo. Então, só no dia do arrebatamento é que ele vai vir nos buscar, e aí sim, esse penhor, resgatar o penhor, resgatar a sua propriedade, que somos nós, e também o Espírito Santo de Deus. Não existe um motivo pelo qual ele residir em nós na eternidade, porque estaremos com Deus na sua literalidade, né? Para sempre com o Senhor ali, vendo o Senhor presencialmente diante de nós. Então não fique com medo. A Bíblia é muito clara que no dia do arrebatamento, a glorificação vai nos fazer santos como ele é. Ou seja, vai nos capacitar pelo o Espírito de Deus em nós, no poder da ressurreição, vai nos capacitar a ser santo como Deus é, e assim poderemos vê-lo, assim poderemos contemplá-lo. Note que João fala sobre isso, quer ver? Então vamos lá, vamos ler um texto bíblico aqui. 1 de João, amo esse texto, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Agora quando? Agora, né? No presente momento. Ele está dizendo para a igreja, né? Ele está dizendo, vocês que creem em Cristo, meus amados, vocês são filhos de Deus. Ou seja, vocês são salvos, vocês são filhos do Altíssimo. Porque todos aqueles que creem em Jesus, João 1,12, Evangelho de João 1,12, foi lhe dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Os demais, os que não creem, não são filhos de Deus, estão debaixo da ira de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Note isso, ó. Nós somos filhos de Deus hoje, somos salvos. Por isso que João também escreve, quero que saibais que tendes no presente. Vocês têm a vida eterna. Por quê? Porque cremos. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque quando ele se manifestar, note aqui o texto, ó, mas sabemos que quando ele aparecer, ou quando se manifestar, haveremos de ser semelhantes a ele. Então, qual é o projeto de Deus para os seus eleitos? Para nós, os que cremos, para aqueles que ainda hão de crer. Transformá-los à semelhança de Cristo. Seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo assim como ele é.
Então, quando que a gente vai ver Jesus assim como ele é? No dia do arrebatamento. Nesse dia, quando ele se manifestar, quando ele aparecer, nós seremos então transformados à sua semelhança, seremos semelhantes a ele. E aí sim seremos santos como ele é santo e seremos um povo ali glorificados, né? Retornaremos não, né? Como seres humanos passaremos a ter a glória de Deus, porque nós caímos da glória de Deus como seres humanos lá em Adão, quando Adão pecou. Por isso Paulo escreve em Romanos dizendo assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nesse dia nós receberemos aí a glorificação, a glória de Deus estará em nós. Nesse dia nós seremos santos como ele é, perfeito como ele é, e seremos semelhantes a ele. Por que semelhantes? Porque semelhantes não é igual. Nós seremos igual a Jesus homem, iguaizinhos. Iguaizinhos a Jesus homem, sem distinção, não aparência física, mas iguaizinhos à natureza dele, glorificados, com corpos perfeitos, santos, perfeitos na nossa totalidade, nosso corpo, alma, espírito serão perfeitos diante de Deus. Porém, né, isso tem que ficar bem claro para cada um de nós. Porém, seremos semelhantes porque não seremos deuses. De jeito nenhum, ninguém vai ser Deus. Apesar de termos em nós a vida de Deus, a natureza de Deus foi plantada em nós no novo nascimento. Então nós somos semelhantes a Deus. Nesse dia, no dia do arrebatamento, seremos transformados na semelhança de Cristo, né, ao ponto que seremos exaltados acima dos anjos, a Bíblia diz. Seremos exaltados acima dos anjos, de uma forma que, como homens, seremos um grupo de homens semelhantes a Jesus na sua natureza e iguais a Jesus homem. Seremos glorificados, transformados, perfeitos e santos. Então, qualquer um que não anseia o arrebatamento é porque gosta de sofrer, né, e estar aqui debaixo do pecado. Né? Nós devemos ansiar o arrebatamento, ter desejo. Por isso que a Bíblia diz: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus, vem logo, vem buscar a sua igreja. Vamos ler um texto sobre isso. Esse texto está na capa da sua apostila, Apocalipse 22, 20. Quer ver? Vamos ler esse texto. Vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Apocalipse 22. Vinte e dois, 20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, Jesus aqui, certamente eu venho rápido, eu venho depressa, eu venho sem demora, várias traduções diferentes. Amém? Assim seja. Aí aqui depende da versão, diz Maranata, né? Ora vem, vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Então aqui bem claro, aquele Jesus que testifica estas coisas, ou seja, que falou com João aqui, que deu revelação para João, que mostrou as coisas que hão de acontecer aqui para João. Certamente eu venho rápido, Jesus. Amém. Assim seja, a gente responde. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Ou seja, a igreja, quando é anunciada para ela a mensagem do arrebatamento de forma bíblica, de forma correta, dizendo: queridos, vocês são salvos pela graça e ninguém pode fazer por merecer a salvação. E o arrebatamento é cumprimento de promessas da salvação. E não é algo que você pode fazer por merecer, como alguns irmãos equivocadamente ensinam, né, de quase que por meio de obras você vai ser arrebatado. Isso é errado, é pecado até dizer que
a obra de Jesus na cruz não foi suficiente. Todos nós que cremos em Cristo estamos completamente preparados para o dia do arrebatamento. Completamente. Porque a salvação, por meio do penhor do Espírito Santo, nos colocou na condição de preparo para o dia do arrebatamento. Quem que não vai ser arrebatado? Somente os incrédulos. Ah, mas tem crente dentro da igreja que é incrédulo, ou seja, ele não é de fato crente em Cristo. Ele diz que crê, mas não crê, vive uma vida ímpia. Esse fica, porque ele não é salvo. É isso que os irmãos têm que entender. Todos os salvos nasceram de novo. Todos os salvos têm o Espírito Santo. Todos os salvos estão preparados para o dia do arrebatamento. Por quê? Porque tudo que tem que acontecer na vida do salvo para qualificá-lo completamente para o dia do arrebatamento é obra do Senhor, é promessa de Deus, é Ele que tem que fazer, não somos nós. A mensagem do arrebatamento como iminente, ou seja, vai acontecer logo, é para que a igreja fique dedicada na pregação do evangelho, numa vida de oração, numa vida de comunhão. Para quê? Para que isso tenha efeito na vida da igreja por meio da pregação, por meio de alcançar novas pessoas, outras pessoas para a glória de Deus. Esse é o motivo. O motivo não é se preparar. Tem muitas pessoas aí, tem uma seita que diz que você não pode dormir sem camisa, porque se o Senhor voltar, você vai estar nu e fica, né? Então, é uma seita e tola que diz uma bobagem dessa. Você vai ver que tem irmãos aí pregando absurdos acerca do preparo para o arrebatamento. Olha, se você não fala em língua, você fica no dia do arrebatamento. Se você não isso, você fica. Se você não aquilo, você fica. Tudo isso é heresia. Tudo isso não é bíblico. Nada disso se confirma na Escritura. A Escritura diz com clareza de que todos nós que cremos em Cristo somos penhor, ou melhor, né? O Espírito Santo está penhorado em nós. Somos propriedade de Deus, fomos marcados pelo Espírito Santo, o selo da promessa. E que promessa é essa? Eu vou vir te buscar. Né? Quando aquela música canta, eu tenho a marca da promessa que ele me deu, não é uma promessa que você vai ficar rico, não é uma promessa que você vai ser melhor que os outros, não é uma promessa que vai te exaltar acima de ninguém. É uma promessa de que ele fez para mim e para você, para a sua igreja, eu vou vir te buscar. Essa é a promessa. E, na minha opinião, não tem promessa melhor e mais perfeita e mais gloriosa do que essa. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também disse com clareza que viria nos buscar. Ele disse, olha, eu voltarei e levarei vocês para mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito de forma diferente, né? Vamos parafrasear assim. Mas como tem muitas moradas, eu vou para o Pai, mas depois eu voltarei para buscar vocês. Glória a Deus por isso. Então, é assim que nós devemos crer e é assim que nós devemos descansar o nosso coração. Como orei no princípio, e uma das coisas que quero combater e já estou combatendo, é esse medo que as pessoas pregam e geram na igreja do arrebatamento. Não existe medo. O perfeito amor, disse João, lança fora todo medo. Que medo é esse que João está dizendo que lança fora? O medo da condenação. Por que medo da condenação? Porque se você ler o contexto desse texto, você vai ver que é disso que João está falando. Ele está dizendo assim, ó, o perfeito amor, quando você entende claramente o perfeito amor de Deus por você, o quanto ele te ama por ter te salvo pela graça, por meio da fé, somente, sem que você merecesse, enquanto você ainda estava caído em seus delitos e pecados, como a Bíblia diz, esse amor, se você entendê-lo com clareza, todo medo de juízo, todo medo de condenação vai embora do teu coração. E você vive uma vida de paz com Deus, que é o propósito da salvação. Então, é isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque Paulo escreveu em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Não há salvação capenga, queridos.
Salvação que salva o crente, mas não arrebata o crente. Ele fica, né? Se é salvo, vai ser arrebatado. E se ficar, é porque é descrente, né? É porque é incrédulo. Não que não tenha oportunidade ainda, a gente vai ver sobre isso, de ser salvo, crendo em Cristo durante a tribulação. Mas no arrebatamento, somente os salvos serão arrebatados, mas todos os salvos, isso que é o mais importante da ênfase, serão arrebatados. Ok, queridos? Eu termino por aqui hoje, porque eu acho que não é bacana começar, né, a semana, as 70 semanas de Daniel e parar na metade. Então, paro por aqui hoje. Essa foi a nossa primeira aula aí online, né? Nossa primeira aula online do módulo de escatologia. E domingo que vem, permitindo Deus, nós então seguiremos em frente. Começaremos a estudar aí pelas 70 semanas de Daniel. Se você tiver um tempo e quiser dar uma lidinha, né, sobre essas 70 semanas de Daniel, tem aí as referências, Daniel 9, do 21 ao 27. Depois você pode também dar uma lidinha nas outras referências aí, Apocalipse 11, 2 e 3, e dá uma lidinha nesses textos. Tem Bíblia de comentário, que vai valer a pena também você dar uma lidinha no comentário aí, para poder se situar, caso você queira, tá bom? Irmãos, vou ter tempo, é um assunto que me interessa muito, escatologia. O que eu pesquiso durante essa semana? Pesquisa sobre as 70 semanas de Daniel, ok? Toma cuidado aí em examinar material de seita, né? Toma cuidado, presta atenção na fonte, né? Porque algumas seitas vão fazer uso dessas semanas para defender as suas famosas heresias, né? Toma cuidado. Mas pesquisa sobre, se assim você tiver interesse, porque vai te ajudar, o tempo, né? Às vezes tem interesse, mas não tem tempo, correria do dia a dia, vai te ajudar bastante a compreender a próxima aula, vai te ajudar bastante a contextualizar a próxima aula. Uma outra forma de pesquisar, né, além de estudar os textos bíblicos aí, você pode pesquisar por eventos históricos. Também é interessante, ó. Você pode pesquisar sobre a reconstrução do templo, ou seja, o templo tá aí na sua apostila, o primeiro tópico aí das 70 semanas de Daniel. Deixa eu mostrar para você que fica mais fácil, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Né, coisas que não que tem necessidade, tá bom, irmão? Vocês podem não pesquisar nada disso, que vou fazer o possível para que os irmãos compreendam com clareza na próxima aula, mas se puderem pesquisar, vai ajudar a mente sua a aprofundar com mais clareza. Pesquisa sobre esse evento histórico, ó, a ordem para a reconstrução do templo. Essa ordem para a reconstrução... Oi, tá verde? Então vamos compartilhar de novo, que aquela hora resolveu, né? Resolveu? Sim. Amém. Então, pesquisa sobre a ordem para a reconstrução do templo. Que ordem é essa? É a ordem na época que eles estavam no cativeiro babilônico, lembrando que o templo de Salomão, ele é praticamente destruído, né? Quase não, completamente destruído, com exceção da ampliação do templo lá. Desculpa, irmãos, corrijo, estou falando no tempo histórico errado, desculpa. Pesquisa sobre a ordem da reconstrução do templo, aqui sobre a reconstrução do templo de Salomão, quando eles retornam do cativeiro babilônico, né? Os irmãos vão ver que histórias, por exemplo, como Neemias, né, que trabalha ali na reconstrução dos muros, né, vão tratar desse período aqui, período de Esdras também, né? Então, ordens para a reconstrução do templo. Depois, pesquisa sobre o fim, né? Ou melhor, quando você pesquisar sobre a ordem, esse aqui é chamado de segundo templo, tá bom? O primeiro foi de Salomão, esse aqui é o segundo templo. Você vai pesquisar sobre esse segundo templo e aí você vai entender com clareza, né? Quando isso aconteceu, em que momento e tudo mais.
E aí você vai ver que esse segundo templo aqui, durante um período que antecede a vinda de Jesus, o Herodes, ele faz ampliações desse templo, era disso que eu me referia, eu me confundi, me perdoem. Ele faz ampliações desse templo, ele expande, faz átrios dos gentios, e expande essa área externa. E quando ele faz essa expansão do templo e tudo mais, quando Jesus vem, o templo era assim, né? Era o segundo templo ainda, porém expandido, melhorado, reformado pelo Herodes. Esse segundo templo ele é destruído aqui, ó, no ano 70 depois de Cristo. Então pesquisa sobre o segundo templo e pesquisa também sobre a destruição do segundo templo. Não é mais o de Salomão. O primeiro foi de Salomão, destruído pelos babilônicos. Segundo templo, reconstruído no período de Esdras, Neemias ali, né? Malaquias não. Ageu, né? Malaquias não. Malaquias já o templo estava de pé. Ageu, e aí vem um período de Jesus, antes de Jesus, onde Herodes expande, melhora, vem Jesus e o templo é destruído depois de Cristo. Então essa destruição aí, talvez quando você pesquisar sobre o segundo templo, também fale sobre a destruição. Esse panorama histórico aqui, né, citado, se você puder pesquisar e ler, onde você vai ler? Na internet, onde é uma fonte legalzinha? Wikipedia, né, o Wikipédia. Você vai encontrar sobre isso, vai dar para você ler um pouco e compreender esse panorama histórico. Por quê? Porque o texto de Daniel vai citar esse panorama histórico antes dele acontecer, muito antes dele acontecer. Daniel viveu o período do Império Babilônico e do Império Medo-Persa. O templo aqui foi destruído pelos babilônicos, ok, no período de Daniel, né? Depois Daniel profetiza sobre a reconstrução desse templo e Daniel também profetiza sobre a destruição desse templo e também sobre a profanação do terceiro templo. Opa, terceiro? Como assim? Primeiro de Salomão, segundo templo é o da reconstrução que veio por meio, depois do cativeiro babilônico, o Herodes expande, esse templo é destruído pelos romanos no ano 70 e no período da tribulação, na 70ª semana, vai ser levantado em Israel o terceiro templo. Esse terceiro templo é o templo em que o anticristo vai entrar dentro dele e vai se declarar Deus, naquele texto que Jesus disse, quando veres o abominável da desolação no templo. Né? Quem profetiza isso? Daniel, Jesus cita, como disse o profeta Daniel. Então é importante que você dê uma olhada aí sobre o primeiro templo, o segundo templo de Israel, para poder dar uma compreendida do pano de fundo histórico, para a gente poder entender com mais profundidade. Perfeito, queridos? Amém? Então, eu concluo aqui a aula de hoje, né, a exposição, e pergunto para os irmãos se dentro dessa exposição superficial, porque agora a gente vai aprofundar em cada ponto, se deu para compreender de uma forma generalista, ter uma noção aí das coisas que hão de acontecer, né? Se tem alguma dúvida, né, sobre o que foi exposto hoje, né? E eu posso te responder aí. Se for uma coisa futura que a gente vai aprofundar, vou dizer, como já disse, né? Vou te responder, aprofundar mais para frente. Mas se a pergunta puder responder de forma superficial, eu já respondo já, para que essa dúvida seja sanada. Vamos lá. Marcelo, é só sobre o Armagedon que eu não anotei, ou eu sei lá o que aconteceu, que eu não anotei muito certo. Joia, fica tranquilo. Depois da tribulação aqui na Terra, o anticristo, ele reúne soldados de vários países do mundo e um grande exército e vai contra o povo de Israel. Ele tem por intenção acabar com todo judeu. Porque se Satanás, ao longo da história, tivesse matado todo judeu, 100% dos judeus, a gente poderia jogar a Bíblia fora.
as promessas de Deus para Israel que não se cumpriram, não se cumpriria mais. Por isso que, ao longo da história, ele sempre tentou destruir todo o povo de Israel. Ao longo da história, sempre foi essa a intenção. Desde o cativeiro babilônico, depois com Hitler, vamos dar um pulo na história, teve outros casos, né? Teve um momento de perseguição terrível, né? Vamos antes do Hitler, né? Um momento de perseguição terrível Alexandre o Grande, do Império Grego, né? Depois de Alexandre o Grande. Depois teve um momento de perseguição terrível dos romanos, né? Terrível. Depois teve um momento de perseguição dos judeus terrível com o nazismo, onde muitos, mas muitos judeus foram mortos. Ao longo da história, em todos esses eventos que citei, muitos judeus foram mortos. Então, nessa batalha do Armagedon, é uma reunião de Satanás, né, por meio do anticristo, de todos os povos que são contra o povo judeu e, de novo, vão contra Israel, tentando destruir o povo judeu. E ali no Vale do Armagedon, por isso o nome da batalha e o nome aí do tópico, né, no Vale do Armagedon, ou Meguido, nesse vale, há uma batalha muito sangrenta, morrem muitas pessoas, e Jesus intervém, né, durante essa batalha, e livra o povo de Israel, o remanescente de Israel, que a Bíblia diz que será salvo, né, é salvo aí, né, eles são preservados da morte aí, porque certamente o anticristo teria poderio bélico de guerra, né, em volume de exércitos, para destruir completamente o povo de Israel. Foi Deus quem não permitiu, enviando aí, vindo Jesus, né, intervindo Jesus com a batalha do Armagedon. Perfeito? Nessa batalha, a Bíblia diz que não vai ser uma guerra aí, um bate no outro, um mata o outro, não é isso, né? Com relação aos santos, a Jesus e os salvos que virão com ele. Nós não entraremos numa guerra aí dando paulada nos outros, tiro, não é assim, né? Jesus vence pelo poder da sua palavra, a Bíblia diz, né? E os homens são mortos como se tivesse sido explodida aí uma bomba de nêutron, né? Como diz, né, a história, né, sobre a bomba de nêutron, de que afetaria a composição humana, do corpo humano. A Bíblia diz que os olhos apodrecem na própria órbita e a língua na boca, ou seja, morrem apodrecidos aí nessa batalha, ok? Não é uma batalha física, Jesus não sai dando com a espada nos incrédulos ali, nem dando paulada em ninguém, não confunda as coisas. Ele vence com o poder da sua palavra, como tudo foi criado pelo poder da palavra de Jesus, e todas as suas vitórias por meio da palavra. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais, se aqui é possível. Acabei dando uma aula aí sobre Armagedon, mais para frente, perfeito? Tem mais algum irmão aí com alguma dúvida do panorama histórico? Tem como definir geograficamente esse Vale do Armagedon, onde é? Sim. Hoje, se eu posso te dar, daqui a pouco lá no grupo eu posso colocar, né? Mas se você pesquisar sobre o Vale do Armagedon, você vai ver que geograficamente vai ter uma definição bem clara, no Wikipedia mesmo, vai dizer onde é a região, como é o nome da região hoje. Eu não tive oportunidade de ver porque passei muito mal. Disseram para evitar comer muito ou comer coisas diferentes lá na viagem, né, em Israel, e eu comi um peru no molho, achei uma delícia, mas descobri no dia seguinte que meu paladar é estranho, né? Devia estar estragado, porque eu vomitei, passei muito mal naquele dia, não consegui caminhar. Mas a Ana, minha esposa, viu, né? E é um vale enorme, um lugar plano, enorme, lindo, né? Onde vai acontecer uma batalha. Um lugar muito bom para uma batalha. Até teve... Eu vou mutar os microfones, tá, irmão? Para a gente evitar aí interferenciazinha. Depois, se você quer falar, você libera. Até teve um homem, né? Um homem que foi de muitas guerras aí na história, que olhou para esse vale, a história conta, e disse assim: aqui é um lugar muito bom para uma batalha. Então é um lugar, é um planão, né? Um vale plano, bonito, grande,
que é o lugar da batalha e é bem definido geograficamente, sim. Outra pergunta? Não? Lembrando que se você está falando, Marcelo, tem que liberar o eu microfone. queria Isso. entender essa sigla aí no final aí, que eu acho que eu me perdi. Essa do final. GTB. O que significa GTB. isso aí? Boa, É grande perfeito. tribulação Não, não. Grande tribulação aconteceu antes, né? GTB significa Grande Trono Branco. Ah, tá. Tá Legal. bom? GTB é Beleza. Grande Trono Branco. É o trono de Certo. Cristo aí. Trono de Cristo, como a Bíblia diz. Grande Trono Ah, Branco. tá. Tá bom? É o trono que Cristo vai ocupar para julgar os incrédulos aí no juízo final. Joinha, queridos. Acho que aquilo que deu para a gente abordar por hoje foi abordado e a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Estou até agora tentando lembrar o nome, né, do homem, né, de guerras que disse que aquele lugar é um lugar excelente para batalha, não na Bíblia, né, histórico, e não estou conseguindo lembrar de jeito nenhum. Daqui a pouco eu vou conseguir lembrar, eu coloco lá no grupo para os irmãos, tá bom? Então, irmãos, encerramos por aqui a nossa aula. Deus os abençoe. Espero muito vê-los na próxima semana. Quero orar, quero fazer uma oração. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai bendito, muito obrigado, Deus. Obrigado mesmo pela oportunidade que tivemos de estudar a tua palavra, de meditar um pouco sobre ela, sobre essas coisas que hão de acontecer, Pai. E Deus, espero que o teu Espírito, desejo que o teu Espírito e peço que o teu Espírito trabalhe em cada coração. Peço também que os irmãos, pela fé, tomem posse da tua palavra, Deus, e descansem os corações. Pregando sim que o Senhor voltará, como o Senhor nos ensinou a anunciar a toda criatura de que o Senhor voltará, mas sem medo, sem nenhuma restrição, Pai. Pelo contrário, ansiando e desejando a sua vinda. Maranata, Senhor, ora vem mesmo. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, Deus abençoe.